fica à vontade em nome de Jesus. E olha, eu tenho certeza que esse culto já está uma bênção. Deus já se faz aqui no nosso meio. E hoje você vai sair daqui abençoado. Antes da gente entrar na palavra, daqui a pouquinho, eu já quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. É aqui que nós vamos começar. Romanos, capítulo 5, verso 1. Em nome de Jesus. Antes da gente entrar na palavra, deixa eu lembrar você, hoje nós estamos na sexta-feira das portas abertas, né? Essa tem sido a nossa campanha, esse tem sido o nosso propósito toda sexta-feira. E eu vou perguntar, faltou alguém receber o pedido das portas abertas? Todos receberam? O que eu tenho que escrever nesse pedido, pastor? Você vai colocar aí, diante de Deus, qual é a porta na sua vida que precisa ser aberta? Porta que está fechada. Entenda bem, porta fechada pode ser em todas as áreas, não é só financeira não. Tem gente que entende muito porta fechada como sendo na vida profissional, na vida financeira, né? Pastor, as portas estão fechadas, tem gente que não consegue trabalho já faz um tempo. Tem gente que está com a vida financeira amarrada, as portas estão realmente fechadas. Mas tem outras áreas, quer ver? Tem gente que está com as portas fechadas na vida sentimental. Não encontra ninguém, não consegue se relacionar com ninguém, é só decepção. Tem caso que é na saúde, parece que nunca consegue ficar bem. Eu tenho dito aqui que tem pessoas que vivem doentes, sai de uma enfermidade, parece que já surge outra, não é assim? Sai de um problema, já surge outro. Tem gente que as portas estão fechadas na família. A porta do coração do filho, do marido, não tem relacionamento, não se fala. Tem filho que não fala com mãe, com pai. Tem irmão que não fala com irmão. Pede para Deus abrir as portas hoje. Escreve aí, mas escreve com fé. Em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos orar aqui na igreja, a oração da fé. E depois esse pedido eu levo, porque toda quinta-feira, inclusive ontem nós estávamos lá. Eu apresentei os pedidos da semana passada e ali nós queimamos, colocamos diante de Deus. Quinta-feira que vem eu vou levar esses pedidos que você está fazendo aí hoje. E eu creio, nenhuma oração está sendo em vão. Amém, Jesus? Todas elas estão sendo atendidas pelo nosso Deus e as portas vão se abrir na tua vida. Diga graças a Deus, em nome de Jesus. Então quem não escreveu já pode escrever aí. Quais são as portas da sua vida que estão fechadas? Que você quer que Deus abra? Peça, mas pode escrever aí com fé. Jesus, abre as portas para o meu filho que está desempregado. Abre as portas, Senhor, para o meu casamento. Abre as portas, Senhor, lá na minha saúde. Eu não consigo ficar curado e Deus vai operar em teu favor. Diga graças a Deus. Então já vai abrindo a sua Bíblia lá, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Quem precisar de ajuda, os obreiros te ajudam a encontrar. Quem não trouxe a Bíblia, está aqui na tela, você pode acompanhar também, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 1. Nome de Jesus. Posso ler, igreja? Sim ou não? Quem achou, diga amém. Então vamos lá, diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender a primeira coisa aqui. Ali o apóstolo Paulo está falando aos romanos, hoje está falando para nós, que nós somos justificados pelo quê? Pela fé. O que é ser justificado? Olha para o pastor, presta atenção. É ser transformado em justo. Nós fomos transformados em justos, apesar de não sermos justos. Como que nós somos transformados em justos? É pelas nossas obras? Não, é pela nossa fé. Por mais que eu faça o bem, olha para o pastor, entenda isso. Por mais que eu faça o bem, irmão, e é minha obrigação fazer, ninguém deve se gloriar porque está fazendo o bem, porque é obrigação de todo ser humano. Mas por mais que eu faça o bem, isso não me torna justo, que é justificado. Justificado significa isso, ser transformado em justo. Eu não me transformo em justo, eu não me torno justo somente pelas minhas obras, pelo que eu faço. Quem está entendendo, diga amém. Para eu me tornar justo é necessária a fé. Porque não há uma pessoa na face dessa terra que possa fazer tanto bem para se tornar justo. Porque por mais bem que possamos fazer, nós ainda somos o quê? Injustos, pecadores e falhos. Concorda comigo, sim ou não? Então só tem uma maneira de você se tornar justo a ponto de ser salvo, de ir para o céu. É crendo, é confiando. Agora olha bem, não justifica isso que eu estou falando para você fazer o mal.
para você fazer de qualquer maneira, dizendo assim: o pastor diz que não são as minhas obras que me tornam justos. Mas quando você é justo, as suas obras mostram isso também. Diga glória a Deus. As obras não me tornam justo, é a fé. Mas quando pela fé eu me torno justo, sou justificado, as minhas obras também têm que mostrar isso. Quem está entendendo, diga amém. Tem que mostrar. Mas entenda, hoje, se você crê em Jesus, você pode ser justificado pela fé. Fé é certeza, diga graças a Deus. Que pega alguém imundo, que pega alguém outrora que foi sujo, alguém mentiroso, alguém enganador, alguém falho de todas as maneiras e torna essa pessoa justa, diga graças a Deus. É só a fé que faz isso, meu irmão. E olha que ele diz mais, e assim: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira do ser humano ter paz com Deus, estar bem com Deus, é por meio de Jesus. Jesus veio para isso, para reconciliar o homem com Deus e Deus com o homem. Diga graças a Deus. Assim a gente consegue estar em paz com Deus. Não tem ninguém na face dessa terra que diz assim: não, eu estou em paz com Deus, se não tiver Jesus. Jesus é o único meio de estar em paz com Deus. Diga graças a Deus. Mas vamos prosseguir, que ainda não é o assunto da mensagem de hoje. Versículo 2 fala assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então vamos entender aqui, o que é graça? Alguém aqui sabe dizer para mim o que é graça? Pode ficar à vontade, eu quero que você participe do culto. O que é graça? Alguém sabe dizer para mim? Alguém se arrisca? Pode falar. Pode falar, até os irmãos, os obreiros, pode falar, eu quero que você participe. O que é graça? Eu escutei alguém bem baixinho falando. O que é favor não merecido? Pronto. Isso é definição de graça. Eu quero que você participe desse culto. Graça, então, é um favor não merecido. É algo que eu não mereço. Como que eu entro na graça? Ali, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Diga glória a Deus. Ou seja, a fé também é a única maneira de alcançar a graça, de entrar na graça. Diga glória a Deus. Quando eu digo entrar na graça, não estou falando só da igreja da graça, não. Eu estou falando de entrar no favor não merecido. Olha, pastor, isso aqui é importante falar, sabe por quê? Tem muita gente hoje, talvez você não até se surpreenda que eu vou falar. Tem muita gente hoje que não está recebendo coisas de Deus que poderia receber, porque o diabo convenceu esta pessoa que ela não merece. Você acredita nisso? A pessoa diz assim: não, eu nunca vou ter isso na minha vida, porque eu não mereço, isso não é para mim. Está entendendo? Sim ou não? O diabo convence as pessoas. E tem muita gente deixando de viver essa graça, que se entra nela por meio da fé, porque o diabo convenceu ela que ela não tem direito, ela não merece. Mas espera aí, nós entendemos aqui, até a irmã falou, que a graça é um favor não merecido. Não é porque eu mereço ou deixo de merecer. Aliás, ninguém merece nada. Quem está entendendo, diga amém. Se fosse por merecimento, nenhum de nós receberíamos. Mas é quando nós cremos no que Deus nos fala, é quando nós temos a certeza no nosso coração, que a fé é a certeza, aí nós conseguimos alcançar até aquilo que na verdade nós não merecíamos. Diga glória a Deus. E aí que o diabo fica doido, porque Satanás sabe que eu e você não merecemos, mas quando nós cremos, temos a certeza de que Deus vai nos dar, mesmo sem merecer, nós o quê? Recebemos. Diga glória a Deus. É assim que você entra na graça, é por meio da fé. Aí ele continua: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de quem? De Deus. Agora vem um assunto principal, começa no versículo 3, toda a sua atenção em nome de Jesus. Ele fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos no que, irmãos? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? A paciência. E a paciência produz o que? A experiência. E a experiência produz o que? A esperança. Diga glória a Deus. Volta lá no versículo 3. Deixa eu começar a falar isso aqui a você, que é muito importante. Ele diz assim, olha, não somente isso, não nos gloriamos só na glória de Deus, mas também nos gloriamos. O que significa se gloriar? Significa
louvar, significa, como que eu posso dizer, até coloquei algumas coisas aqui para falar para você. Você significa agradecer, se alegrar, pronto. Nos alegramos, louvamos, agradecemos também nas tribulações. Nas tribulações. Por quê? Porque sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Então entenda bem o que eu vou te falar agora. Você tem que entender muito bem isso aqui que eu vou te falar agora. Tribulação é uma coisa que nós não temos que pedir para Deus, de maneira nenhuma. Mas entenda, às vezes Deus vai permitir tribulações na sua vida. Vai, pastor, vai. O que é tribulação? Você entende tribulação? Quando eu digo tribulação, você entende o que é? Problemas, situações difíceis, né? Dificuldades, lutas. Deus vai permitir. Entenda, Deus não vai mandar. Tem uma diferença muito grande entre mandar e permitir, sim ou não? Deus não manda tribulação para ninguém, mas Deus permite muitas vezes. Está entendendo a diferença, sim ou não? Deus permite. Para quê, pastor? Porque quando eu aprendo a me gloriar, como está escrito aqui, nas tribulações, ela, apesar de ser algo ruim, pode gerar na minha vida, pode produzir na minha vida algo bom. Diga glória a Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você, já não é fácil ter que passar por tribulação, mas tem gente que vai passar pela tribulação e a única coisa que a tribulação vai trazer na vida dela é sofrimento, e nada mais do que isso, só sofrimento. Irmão, entenda o que eu vou te falar agora. Se for para passar por tribulação, então que pelo menos a tribulação possa produzir alguma coisa boa na nossa vida. Diga glória a Deus. Pelo menos isso. Porque tribulação todos nós vamos passar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando você aprende a se gloriar, a exaltar, a se alegrar, a louvar na tribulação, a tribulação na sua vida começa a produzir algo bom. Começa a gerar algo bom. Diga glória a Deus. Olha que coisa. Quando eu aprendo a glorificar a Deus na tribulação, ninguém gosta de passar, eu sou ser humano igual você. Eu não gosto de passar por tribulação. Não estou pregando aqui de maneira hipócrita. Eu não gosto de passar por tribulação. Ninguém gosta disso. Mas entendemos que às vezes elas são necessárias. E você precisa aprender uma coisa, meu irmão. Se for para passar por tribulação, então que essa tribulação possa pelo menos gerar algo bom, produzir algo bom na sua vida. Diga glória a Deus. Porque tem gente que só passa pela tribulação e na vida daquela pessoa só gera o quê? Sofrimento e mais nada. Mas a tribulação, mesmo sendo algo ruim, entenda isso, pode produzir na sua vida coisa boa. Diga glória a Deus. Não é o que está dizendo ali? Olha lá. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, gera, né? O quê? O quê? Paciência. Diga glória a Deus. Tem tradução que ainda diz perseverança. Deixa eu perguntar aqui. E quem precisa de paciência? Levanta a mão. Nisso todo mundo concorda. E eu concordo também, irmão. Deixa eu perguntar de novo, quem precisa de muita paciência aqui, levanta a mão. Olha lá, o que gera paciência? O que produz paciência? Não precisa ficar com medo de falar não, pode falar. O que a Bíblia diz que produz paciência? A tribulação. Mas não só a tribulação por si própria. A tribulação, quando você aprende a louvar, quando você aprende a agradecer, quando você aprende a se alegrar na tribulação, diga glória a Deus. Aí ela vai produzir o quê? A paciência, que é algo tão útil, que é algo necessário. Então entenda, irmão, se for para passar por uma coisa tão ruim que é a tribulação, então que pelo menos alguma coisa de proveito ela venha gerar na tua vida. Diga graças a Deus. Se for para passar pela luta, eu não quero passar, não peço a Deus. Até lembro do testemunho do missionário. Alguém já deve ter ouvido ele falar, o missionário R.R. Soares. Ele conta que quando ele era membro de uma igreja, o pastor dele, o entendimento que o pastor deve ter tido lá, um dia convocou a igreja e falou: igreja, levanta as mãos, vamos pedir para Deus tribulação. Deus, manda tribulação, manda tribulação. Ele falou assim, eu abaixei a minha cabeça lá e falei: Senhor, não, para mim não, Senhor, para mim não.
Já viu o missionário falar isso? Alguém já viu? O dia que eu vi, eu dei risada. Ele falou assim: não, o pastor teve entendimento que tinha que pedir tribulação. Quando o pastor falou isso, eu lá na minha cadeira lá, falei: não, Senhor, não quero tribulação, não manda para mim não. Entenda, você não tem que pedir a tribulação. Mas vamos ser sinceros, precisa pedir? Não precisa, irmão. Ela vem para quem? Só para o pastor? Ela vem só para quem está lá no mundo? Ela vem só para quem está fazendo o que é errado? Não, irmão, ela vem para todos. Mas para quem está lá no erro, para quem é só murmura, quando vem a tribulação só reclama, quando vem a tribulação só xinga, só vai ter o sofrimento da tribulação e mais nada. Quando eu aprendo a louvar a Deus na tribulação, a me alegrar mesmo na tribulação, ela tem o poder de produzir algo bom na minha vida. Diga glória a Deus. Vou chegar lá. A tribulação produz então o quê? Paciência ou perseverança. A gente precisa de perseverança, sim ou não? A gente precisa de paciência. E quando a tribulação vem, a gente aprende a louvar a Deus na tribulação, ela vai produzir paciência. E a paciência vai produzir o quê? Lê você agora, versículo 4. E a paciência, a experiência. Isso aqui é coisa muito importante. Olha para mim mais uma vez, por favor. Todo cristão, toda pessoa que está seguindo Jesus, ela precisa ter uma experiência com Deus. Experiência vem de passar pela situação. Quando eu digo que eu tive uma experiência, estou querendo dizer que eu experimentei. Estou querendo dizer que eu estava lá, que eu vivi. Diga glória a Deus. Eu vivi. Então entenda bem. Você, cristão, servo de Deus, qual a experiência que você já teve com Deus que você possa contar? Ah, pastor, você deveria ter. Todo cristão tem que ter experiência com Deus. E quem já teve tem que ter novas experiências com Deus cada dia. Diga glória a Deus. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência, que produz o quê? Experiência. Experiência é muito necessária. Não basta você falar de um Deus que você ouviu os outros dizerem. Você tem que ter uma vida de experiência com Deus e que possa fazer com que você fale de um Deus que você vive, que você experimentou. Quem está entendendo, diga amém. Fulano, acredita em Deus. Ah, por quê? Porque o pastor falou que Deus é bom. Não, fulano, acredite em Deus, porque eu experimentei e vi que Deus é bom. É diferente, sim ou não? É diferente. Você precisa experimentar. Alguns dias atrás eu tenho mandado conselhos do dia regularmente. E eu lembro da mensagem, uma das mensagens que Deus me deu foi que o nosso Deus é Pai de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações. Olha só, estou falando de tribulação. Para que com a consolação que nós somos consolados, nós possamos também consolar a quem estiver passando pela mesma tribulação ou por tribulações, diz a Bíblia. Então entenda, Deus me consola, e no momento que eu fui consolado por Deus naquela tribulação, adquiri uma experiência para que agora eu possa fazer o quê? Consolar, ser útil. É assim que vence. Quem estava quarta-feira aqui? Levanta a mão. Palavra de quarta-feira, eu vou lembrar você. Falamos sobre o homem natural e o homem que tem a mente de Cristo. E aí o Saul, sendo homem natural, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o que ele falou para Davi? Davi, você não pode. Ele é homem de guerra, ele é grande, ele é forte e você é pequeno, você é um menino. A lógica natural, né? Tem como, é impossível, você não pode. Ele tentou convencer Davi. E como que Davi convenceu ele? Porque na verdade quem convenceu foi o Davi, que acabou convencendo Saul. Saul não conseguiu convencer Davi a desistir. O Davi convenceu Saul que ele ia e foi. E o Saul ficou convencido. Como que Davi convenceu Saul? Saul falou para ele: você não pode porque ele é grande, você é pequeno, ele é forte, você é fraco. É o natural, o homem natural pensa assim. Davi falou assim: não, eu posso. Quer saber por quê? Aí ele conta para Saul a sua experiência com Deus. Pronto. Qual a experiência que ele tinha tido? Lembra?
Ele disse assim: olha, estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, aí veio um leão, pegou a ovelha, eu fui e arranquei da boca dele. Quando ele veio para cima de mim, eu arranquei a ovelha dele, ele veio para cima de mim, eu fui lá e juntei ele pela barba e feri e matei o leão. A mesma coisa foi com o urso. Então, pela experiência que eu tive com Deus, eu creio que Deus também vai fazer o mesmo com esse gigante. Diga glória a Deus. Olha a importância de ter experiência com Deus. Eu dizia na quarta-feira que a sua maior pregação é o seu testemunho. É o nosso testemunho que vai convencer o homem natural, aquele que ainda pensa com a lógica humana, porque as coisas de Deus não tem nada a ver com a lógica do homem. Às vezes até parece louca, né? Nós vimos aqui na quarta-feira, que é para confundir mesmo as sábias. Então entenda, se você não tem experiências com Deus, busque, porque isso é necessário. E só tem experiência com Deus aquele que passou pela tribulação, e a tribulação está produzindo na vida dele paciência, perseverança, para que ele possa ter o que agora? Experiência. Diga glória a Deus. E a experiência, por sua vez, ele vai produzir o que? Leia aí o versículo 4. E a experiência, a esperança. Diga glória a Deus. Pronto, eu tenho falado esse mês sobre esperança. Domingo nós começamos Santa Ceia, esse propósito, Santa Ceia da esperança. E tem muita gente que já perdeu a esperança, que já não acredita mais. Eu falava no domingo, Jó era homem de Deus, nunca blasfemou contra Deus, apesar de tudo que Jó passou. Você deve saber o que Jó passou. Perdeu tudo, não foi? Perdeu 10 filhos, perdeu tudo que possuía, dinheiro, bens, acabou com tudo, saúde. Ele continuou sendo de Deus. Para ele Deus era negócio fechado, ele nunca ia blasfemar contra Deus. Mas tem uma coisa, chegou um momento da vida de Jó, que apesar de ser de Deus, de não deixar de ser fiel a Deus, ele já não acreditava mais que voltaria a ter o que o dia perdeu. Ele já não acreditava mais. E onde em Jó 14 ele fala: Senhor, até para uma árvore cortada tem jeito, até para uma árvore que envelheceu na terra a sua raiz, ao cheiro das águas ela pode brotar, mas eu já não tenho mais. Eu vou continuar te servindo, vou continuar sendo fiel para o Senhor, mas eu acho que na minha vida eu nunca mais vou voltar a ter o que eu já tive. E Deus mostrou que ele estava errado. Diga glória a Deus. Deus não deu o mesmo que ele tinha, não. Deus deu o dobro de tudo que antes possuía. Jó 42 fala isso. Amém. Talvez você que está aqui hoje, você já perdeu a esperança em alguma área da sua vida. Pastor, como é que eu posso recuperar essa esperança de volta? Você precisa aprender a louvar a Deus nas tribulações. Tribulações vêm para todo mundo, irmão. A diferença é o que você faz quando a tribulação vem. Se você murmura, reclama, se você, enfim, pega aquilo, amaldiçoa e fica cada vez mais amargo, porque mais tribulação vem vindo, ou se você começa a louvar a Deus, ou se você começa a adorar a Deus, ou se você começa a aprender a enfrentar a tribulação, quando você começa, ela vai gerar paciência, perseverança em você. Diga glória a Deus. Você precisa de paciência, eu preciso. A Bíblia fala: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito tudo, possais alcançar o quê? A promessa. Ninguém alcança nada sem paciência. As coisas não acontecem do dia para a noite. Quem está um tempo com Jesus sabe do que eu estou falando. Tem que ter o quê? Paciência. Por isso tem muita gente que não alcança, porque começa um dia, 2, 3, não viu nada acontecer, já vai embora, porque não tem paciência. E só tem paciência quem sabe enfrentar a tribulação. E a pessoa que vai ficar, que veio para ficar, é aquela pessoa que tem paciência. Ela diz: eu vou esperar até acontecer, porque vai acontecer. Diga glória a Deus. E a paciência, ela produz a experiência, que é coisa particular, individual. Minha experiência é minha, eu vivi, você não viveu. A sua experiência é sua, você viveu e eu não vivi. Diga glória a Deus. E a experiência, ela vai produzir o que no final? A esperança. Olha Davi, ele fala assim para Saul: Saul, ô rei, o que eu já vivi, experiência, não é? O que eu já vivi, experiência, me mostra hoje, diante da situação que eu estou, me faz ter o que? Esperança, que eu vou vencer esse gigante também. Está entendendo? A experiência que eu tive um dia, na minha situação hoje, me dá o que? Esperança. A experiência que eu já tive com Deus,
Na situação que eu vivo hoje, ela me dá o quê? Esperança que eu vou vencer, porque Deus já fez. Então você precisa voltar a ter essa esperança. Como que eu faço? Lembra do que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que você já foi curado de alguma coisa que os médicos não conseguiram te curar, só Jesus te curou. Eu tenho certeza que Deus já te tirou de um lugar de onde ninguém conseguiu te tirar, mas Jesus te tirou. Tem que lembrar disso. Você precisa lembrar. Eu tenho certeza que Deus já te deu um livramento, e você tem certeza que foi Deus, que se não fosse Deus que tivesse feito aquilo, ninguém tinha feito. Então lembra disso. As suas experiências não podem ser perdidas. Sua experiência com Deus, diante da luta que você está hoje, vai te dar o quê? Esperança. As suas experiências com Deus. Eu tenho certeza que um dia você entrou no seu quarto, você fechou a porta, e ali se parecia que o céu estava ali. Você chorou como nunca na tua vida. Um dia você veio num culto, podia ser qual pastor que estivesse aqui, seja nessa igreja ou em outra igreja, não sei. Mas talvez um dia você teve uma experiência com Deus, que aquele culto foi para você. Que ali você viu o poder de Deus se derramar. Você precisa disso. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa. Porque a experiência, eu vou repetir, diante da luta que você está hoje, a experiência que você teve um dia, diante da luta que você está hoje, vai produzir o quê? Esperança no teu coração. O que é a esperança, pastor? Hoje no conselho do dia até disse. A esperança é uma certeza, é uma convicção que eu tenho que aquilo que eu espero vai o quê? Acontecer. Diga glória a Deus. Você tem certeza que o que você espera vai acontecer? Então isso é esperança. É quase que como a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança é isso, é crer que aquilo que eu espero vai acontecer. Mas como? Por que eu posso crer que aquilo que eu espero vai acontecer? Porque um dia aquilo que eu esperei já aconteceu e se tornou o quê? Experiência. Diga glória a Deus. É assim. E assim a gente vai renovando a nossa esperança através da tribulação, que produz a paciência, que produz a experiência e agora produz esperança. E essa esperança que Deus põe no teu coração, de que o que você espera vai acontecer, versículo seguinte, versículo 5, é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que minha Bíblia saiu do lugar. É o versículo 5, isso mesmo. Como que é essa esperança, pastor? A Bíblia diz que essa esperança não traz o que, irmãos? Confusão. Diga glória a Deus. Irmão, a esperança que Deus te dá, ela não traz confusão. Mas eu gosto ainda mais de uma outra tradução, que é a Bíblia NVI. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. A Bíblia NVI, que ela vai falar um pouquinho diferente. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui a Bíblia linguagem de hoje. Diz assim, ó, se você conseguir ler aqui na tela comigo, deixa eu ver se vai aparecer ali. Pronto, tá lá. E essa esperança não nos deixa o quê? Decepcionar. Diga glória a Deus. Irmão, a esperança que Deus colocou no teu coração não vai te deixar decepcionado não. Quem crê, diga amém. A Bíblia NVI diz que a esperança não decepciona. Qual a esperança? Aquela que foi gerada no meu coração por causa da experiência que eu já tive, quando eu tive paciência na tribulação. Diga glória a Deus. Essa é a esperança. Ela não decepciona, irmão, ela não falha. Creia. Você precisa voltar a ter essa esperança, porque a esperança que Deus dá, ela não vai te decepcionar, ela não traz confusão, dúvida, ela traz certeza. Diga glória a Deus. O contrário de confusão, dúvida, a mesma coisa, é a certeza. E a esperança, ela não decepciona, ela é certa. Diga glória a Deus. Você tem que voltar a ter esperança. Uma vez eu falei com uma senhora, ela disse, pastor, eu acho que eu nunca mais vou ter filho. Aliás, eu nunca vou ter, nunca teve, né? Nunca teve. Eu falei, peraí, mas o que Deus já fez na tua vida não é o suficiente para você crer que Ele ainda pode fazer isso? Ah, pastor,
Eu falei, não, volte a ter esperança. Ainda que a situação diante de você, irmão, olha para mim, esteja como Ezequiel 37, falei isso domingo. Deus levou Ezequiel diante de um vale de ossos sequíssimos. Não eram secos, não, eram sequíssimos. Sequíssimo é uma coisa que está se desfazendo. E a coisa estava tão grave que o próprio Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, pode esses ossos reviverem? E ele não quis nem responder, disse, Senhor, tu sabes. Em outras palavras, tu sabes é porque eu não sei. Ele já não tinha mais certeza no coração dele. Não, eu não sei, Senhor. Às vezes você olha para uma situação e você fala, Deus, eu não sei mais de nada. Está entendendo, sim ou não? Talvez você diz, eu não sei mais desse casamento, não sei mais em relação a esse serviço, não sei mais em relação a essa pessoa, esse meu filho. Senhor, o Senhor sabe, está na tua mão. E Deus vira para ele e fala assim, então profetiza. Começa a profetizar. E diz-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele começou a profetizar, meu irmão. Eu até falei, às vezes Deus manda a gente fazer coisas que parecem loucura. Eu até perguntei aqui, ossos têm ouvidos? Osso escuta? Mas ele começou a profetizar. E às vezes vai parecer loucura. Pastor, que adianta? Estou falando com uma pessoa que parece um móvel desse aqui, não escuta ninguém, não escuta nada, mas profetiza mesmo assim, irmão, não perde a esperança não. Pode ser ossos secos, pode ser coisa que está se desfazendo já. E a Bíblia diz que ele foi profetizando, como foi dado ordem a ele foi profetizando, e Deus começou a trazer vida de volta. Veio a carne, depois veio nervos, depois veio a pele, depois veio o espírito. E de onde não tinha mais vida, ossos sequíssimos, Deus fez um grande exército. Diga glória a Deus. Deus falou, eu vou abrir as vossas sepulturas, e assim como eu te mostrei nessa visão, eu vou fazer com a casa de Israel. Vou trazer de volta a vida. Então volte a ter esperança, meu. Vamos lá rapidinho para Atos capítulo 27 agora. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte aí para ele. Ô meu irmão, está na hora de você voltar a ter essa esperança. E às vezes você fica se perguntando, mas por que, pastor? Por que tanta tribulação? Por que eu tenho que passar por tanta tribulação? Sinceramente, o porquê eu não sei te dizer. Eu não tenho essa resposta para te dar. Por quê? Não sei. Mas eu tenho essa resposta que Deus falou para lhe dar hoje. Se você está enfrentando, é porque Deus permitiu. Então que a tribulação, então, pelo menos produza algo na sua vida. Amém, Jesus? Se for para passar por ela, então, que pelo menos tenha na sua vida, gere na sua vida algo bom. Que seja paciência, e que dessa paciência você tenha uma experiência, e que essa experiência te traga esperança para o que você está enfrentando hoje. Diga glória a Deus. E a esperança não decepciona, meu irmão. Não, você não vai ficar decepcionado com Deus. Eu posso te decepcionar, teu melhor amigo pode te decepcionar, teu marido, esposa, a pessoa que você mais confia na face dessa terra pode te decepcionar, mas a esperança que Deus te deu não te decepciona. Diga glória a Deus. Creia. Olha o que diz Atos capítulo 27, versículo 20. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava num barco, num navio, e se levantou uma tempestade muito grande. E diz assim o versículo 20. Deixa eu colocar aqui na Bíblia corrigido para que todos possam acompanhar. Depois a gente muda a versão se for necessário. Fala assim, ó. E não aparecendo, havia já quantos dias? Muitos dias, nem sol e nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda, o quê? A esperança de nos salvarmos. Irmão, ele estava enfrentando uma tempestade tão grande, mas tão grande, que durante muitos dias, imagina isso, não se viu nem sol e nem estrelas, era 24 horas de escuridão. Tão feia que estava aquela tempestade. Isso fez, meu irmão, com que fugisse deles toda a esperança de se salvar. Olha aqui, pastor, porque tem gente que perde completamente a esperança, como tem muitos casos assim, como eu já fiquei assim. Porque às vezes você só vive pelo que você vê. Quem só vive pelo que vê vai perder a esperança total.
Uma hora dessas vai fugir toda a sua esperança se você continuar vivendo pelo que você vê. Porque presta atenção no versículo, vamos voltar lá. Diz assim: e não, olha lá, ó, e não aparecendo. Havia já muitos dias, nem sol, nem o quê? Nem estrelas. Olha aqui para mim. Não apareceu, eles não viram. Queriam ver pelo menos alguma coisa, um sinal. E tem gente que vive de sinal. Eu queria ver, se pelo menos Deus está trabalhando, eu queria ver um sinal, né, pastor? Se Deus está trabalhando, eu queria ver alguma coisa acontecer. Se você ficar assim, daqui a um tempo você não vai ter mais esperança mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o justo vive do quê? Do que vê? O justo viverá do quê? Do que sente. O justo viverá do quê? Da fé. A fé é uma coisa que eu não preciso ver, eu só preciso o quê? Crer. Porque se eu precisar ver, eu não preciso do quê? De fé. Eu não preciso de fé. A fé, eu preciso dela exatamente para aquilo que eu não posso ver. Por isso que eu preciso da fé. Então eu entendo, se você for dessas pessoas que só vive pelo que vê, você vai perder totalmente sua esperança. Porque já tinha muitos dias diz a Bíblia, que não aparecia nada. E talvez você está aí, pastor, já tem muitos dias que eu oro e nada acontece. Já tem muitos dias que eu estou clamando e não vejo nada. E talvez é por isso que você está assim: pastor, fugiu toda a minha esperança de ser salvo. Fugiu toda a minha esperança de resolver esse problema. Fugiu toda a minha esperança de alcançar uma solução. Mas por quê? Porque eu estou orando até agora e não vi nada. Mas você não precisa ver, você precisa o quê? Crer. Todos aqueles homens perderam toda a esperança. Só teve um que tinha uma esperança ali, porque ele tinha algo diferente. Era o apóstolo Paulo. Olha o versículo 21. Volta lá. Versículo 21 diz assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Por quê? Porque não se perderá, olha o que é a esperança, a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? O navio. Mas peraí, da onde que Paulo tirou isso? Sendo que já fazia muitos dias que não se via nem sol e nem estrelas, não se via nada, não tinha nada para enxergar. Da onde que ele tirou que ninguém ia morrer? Ele explica, versículo 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, repita isso comigo, diga: de quem eu sou, fala com mais fé, fala: de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha aqui para mim, de quem que você é? Quem é seu dono? Tem gente que até hoje vive do jeito que acha que tem que viver. Ninguém manda em mim, eu não sou de ninguém. Você precisa se colocar debaixo do domínio de Deus. Você precisa ser de Deus, Ele precisa ser o seu dono. Quando você é de Deus, quando você pertence a Ele, propriedade dEle, no sentido de ser posse mesmo de Deus, você já não manda mais na sua vida. Você já não faz mais o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Você tem alguém que manda em você. Diga glória a Deus. E é bom isso para nós. É bom ser submisso a Ele. Ele diz: de quem eu sou e a quem eu sirvo. Você serve quem? Você é de quem? Pastor, assim, eu busco a Deus. Não, estou dizendo servir. Servir a Deus. Quando você serve a Deus, você é dele. Você não faz o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Você serve, você é servo. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias eu disse: tem gente fazendo de Deus o seu servo, e ele parece que é o Deus, e o Senhor é servo. O Senhor fica lá no seu cantinho, e a hora que eu preciso do Senhor, eu digo: Senhor, faça isso para mim. Senhor, faça aquilo para mim. Senhor, guarda tal coisa. Senhor, protege aquilo ali. Senhor, põe a mão lá. Senhor, me abençoa nisso que eu vou fazer. Aí agora o Senhor fica aí no cantinho. Não, irmão, quando eu tenho um Deus, eu tenho que dedicar a Ele tempo de adoração. Aonde você adora o seu Deus?
aonde você vai buscá-lo, qual o tempo que você tem dedicado a Ele de devoção, de obediência. Quando Deus é Deus na sua vida, a palavra Deus é Senhor, então você obedece a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Você dedica tempo de obediência, você dedica tempo de devoção, você serve a Ele, porque Ele é um Deus na sua vida, você o adora. Deus se adora, diga glória a Deus. Então você tem que fazer isso. E ele disse: eu sou dele, eu sirvo a ele. E o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas representado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Diga glória a Deus. Paulo tinha experiência com Deus, irmão. Naquela noite passada ele teve uma experiência com Deus que trouxe a esperança dele de volta. Diga glória a Deus. Versículo 25 diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creem em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi o quê? Me foi dito. Diga glória a Deus. Eu quero que você repita esse último versículo. Ele diz assim, ó: porque creem em Deus, diga comigo, creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É dali que veio a esperança de Paulo. Aí eu te pergunto, o que Deus tem falado com você? Ah, não sei, pastor. Não sabe porque você não tem parado para ouvir, ou buscado até ouvir. Porque Deus não para de falar conosco. Diga graças a Deus. A palavra dele está falando. Ele fala através da sua palavra. Deus diz que seria você e a sua casa, então creia que há de acontecer como a você foi dito. Amém? Deus diz que você já está curado, então creia, coloca a tua esperança nessa palavra, porque a esperança que Deus te deu não vai te decepcionar. Diga glória a Deus. Deus diz que você está curado, então creia que você já está curado. Há de acontecer como a você foi dito. Diga glória a Deus. Todo mundo já tinha perdido completamente a esperança, porque não via nada, não via nenhum sinal, fazia muitos dias. Mas Paulo reuniu todo mundo e disse: olha, pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer. Vai perder o barco, coisa que não importa, vai perder, mas as vidas todas serão salvas. Diga glória a Deus. Porque eu tive uma experiência com Deus essa noite. O anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e falou comigo que me deu todos que estão aqui nesse barco. E eu creio, olha o que ele diz agora. Porque não adianta você ter uma experiência com Deus, não adianta Deus falar com você pela palavra se você não crê no que ele tem falado. Quem está entendendo, diga amém. O anjo pode aparecer para você e te dar a palavra. Se você terminar de ter aquela experiência com Deus, como esse culto vai terminar aqui, Deus está falando com você, e você sair daqui e não acreditar no que o anjo de Deus te falou, não vai mudar nada. Quem está entendendo, diga amém. O anjo podia ter acabado de falar com ele, e ele poderia não acreditar que ia acontecer como foi dito a ele. Mas o anjo falou, e ele disse assim, ó: eu creio que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Diga glória a Deus. E eu falo para você, creia que há de acontecer como a você tem sendo dito aqui, através de cada palavra. Saia daqui crendo. Pô, mas por que você não perde a esperança? Como você ainda tem esperança? Você ainda tem esperança que ele vai mudar? Alguém pode perguntar isso para a senhora. Senhora que é uma esposa, senhora que é mãe, você ainda tem esperança? Você vai dizer: olha, o anjo do Senhor falou comigo. Mas pastor, nunca vi um anjo. Você não precisa hoje ver. Naquela época eles não tinham a palavra, o anjo tinha que vir trazer, não tinha nada escrito. Hoje tem, diga glória a Deus. Hoje nós temos a palavra. Eu até brinco de vez em quando, eu falo que às vezes o anjo hoje está usando uma camisa xadrez, igual do missionário, né? O anjo hoje está usando camisa xadrez, gravata azul. Você está esperando o anjo vir, batendo asa. Não, meu irmão. Hoje a palavra de Deus já é o suficiente, diga glória a Deus. E ela fala, e vai acontecer, se você crê, que vai acontecer assim como a você foi dito. Diga glória a Deus. Você crê? Então volte a ter esperança. Eu não sei qual é a tribulação que você está enfrentando. Aqui era tempestade, nós falamos Romanos 5, tribulação, tempestade, problema é a mesma coisa. Aqui, a tempestade, a tribulação fez com que eles perdessem toda a esperança de se salvar. E talvez você chegou aqui assim, sem esperança.
Mas em nome de Jesus, depois dessa palavra hoje, dessa experiência que você teve com Deus aqui, desse momento que você teve com o Senhor, você vai voltar a crer, amém? Você vai voltar a crer que assim como está sendo dito a você, vai acontecer. E se alguém te perguntar assim, mas você ainda tem esperança de ter esse emprego? Você ainda tem esperança de ver essa pessoa mudada? Mas você ainda tem esperança de viver esse milagre? Você vai dizer, tem. Eu creio que vai acontecer como assim me foi dito. Diga glória a Deus. Quem te dá essa esperança? Alguém lhe pergunte hoje. Você vai dizer a palavra que Deus me deu. A palavra que o Senhor falou comigo. As experiências que eu já tive com Deus. Me dá esperança hoje que eu vou passar por cima desse problema. Que eu vou vencer essa batalha. Que essa situação vai mudar. Quem tem essa esperança que diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra, irmão. Bem forte que Ele merece. Bem forte mesmo que é para Jesus. Glória a Deus. E eu quero orar com você, mas eu quero que você ore agora como alguém que realmente tem essa esperança. Fique de pé em nome de Jesus. Pega esse pedido que você escreveu aí agora na sua mão. Pega ele aí por gentileza, que nós vamos orar. E alguém pode até me perguntar, você ainda tem esperança que essa porta vai se abrir? Tenho. Tem um ditado, eu estava dizendo hoje, que tem um ditado lá fora que diz que a esperança é a última aqui? Mentira. Para quem tem Jesus, a esperança não morre. Porque a nossa esperança é o nosso Jesus. Diga glória a Deus. Nem primeira e nem última. A nossa esperança não morre nunca, meu irmão. Pode acontecer o que for. Porque a nossa esperança é a palavra que o nosso Deus nos deu. Diga glória a Deus. E nós cremos que vai acontecer assim como nos foi dito. Nossa esperança não morre. Ainda que chegar, ficar lá no pó, como a Bíblia diz, como uma árvore cortada. Vem a palavra, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Diga glória a Deus. Então eu quero que você pegue esse pedido, feche os teus olhos.